O senador Isalci Lucas rebateu da tribuna declarações do ministro de Lula, Fernando Haddad, apontando que ele ofendeu o empresariado, refletindo a posição do governo Lula em relação à iniciativa privada, e recebeu o apoio dos senadores Sérgio Moro, Eduardo Girão e Doutor Irã. O senador disse: o governo dá a entender que é ele que gera riqueza, ele é que gera o emprego. Na realidade, o governo, a máquina, só consome os recursos e muitos recursos. O senador Isalci disse: eu nunca vi tanto preconceito e tanta intimidação, tanta perseguição como a que esse governo faz ao setor produtivo empresarial. O senador explicou que Haddad, ao tentar explicar o que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, equiparou os empresários a detentos, colocando-os em oposição aos auditores fiscais. O senador Sérgio Moro, em à parte, observou: foi um ato falho do ministro, não sei, mas reflete um pouco o pensamento que esse governo Lula tem em relação ao setor privado. No máximo, tolera o setor privado. Entende que o motor de desenvolvimento é o Estado, quando no fundo a gente sabe que em todos os países que deram certo, em todos os países que prosperaram, o desenvolvimento sempre foi em cima do setor privado. Moro assinalou: o ministro deve, no mínimo, um pedido de desculpas ao CARF e ao setor brasileiro, porque aquelas pessoas que estão lá são representantes dos contribuintes, do setor empresarial, notadamente, não podem ser equiparadas a detentos. O senador Eduardo Girão, por seu turno, apontou que a fala de Haddad revela muito para quem está acompanhando os últimos acontecimentos do Brasil o espírito de vingança, o espírito de revanchismo de um governo Lula que só olha no retrovisor, absolutamente não está preocupado em olhar para frente e que quer punir quem produz e quem cumpre a lei. Girão disse: aqui a democracia é relativa, porque o próprio presidente diz que é, visto que estende tapete vermelho para ditador, enquanto passa uma imagem de que defende a democracia. Basta a gente ver o que está sendo feito com o agronegócio, as declarações, o flerte que existe neste governo com o MST. Em viagem do Lula, na comitiva foi junto lá o Stedley. Esse é um governo que, infelizmente, promove o caos, porque não tem absolutamente nenhuma cultura de pacificação. É o que este país promove. E ver o empresário desse jeito é algo surreal, o empreendedor. O que gera só o PIB do agronegócio no Brasil é do tamanho do PIB da Argentina, e vejam a forma como o governo Lula trata essas pessoas que produzem. Após o senador Doutor Irã, que presidia a sessão, também endossar suas palavras, o senador Isalci Lucas prosseguiu questionando: será que esse é o país que nós queremos? Queremos chegar ao que a Venezuela chegou? E é o caminho que a gente está vendo, porque primeiro há esse preconceito contra a iniciativa privada, que gera emprego, que paga impostos. Aqui no Brasil chama-se muito de contribuição também, porque quando não se pode aumentar o imposto, criam-se essas contribuições. Olha, o próprio nome está dizendo contribuição. O que é obrigatório é imposto. E nós temos várias contribuições que na realidade são impostos. O senador acrescentou: o pior, a gente vê o governo com uma participação muito ativa no judiciário. O ministro fala, vai lá, conversa, já prevê aqui as arrecadações, como é o caso do próprio CARF, da modificação do voto de Minerva. Na prática, é uma instância administrativa, depois continua judicial, porque na prática isso é fruto da interpretação de leis. Isalci Lucas afirmou: então, é um país onde a gente precisa fazer o contrário, investir, incentivar. Tem países que falam assim: olha, basta o governo não atrapalhar, não precisa nem ajudar, basta não atrapalhar. É ao que nós já estamos chegando aqui no Brasil.
O governo não pode atrapalhar a nossa economia, as nossas empresas, os empresários. Só quem foi empresário sabe o que é isso. Eu acho que esses ministros, ou todos que têm essa autonomia, esse poder de mudança, de meter a caneta, deviam ser empresários por pelo menos um ano, para saber o que é pagar o imposto no 5º dia útil. O senador alertou. É muito importante porque as coisas estão acontecendo de uma forma que, quando você perceber mesmo, a gente já perdeu a liberdade, já virou a Venezuela isso aqui. Você não vai encontrar coisas no mercado para comprar, não vai ter mais emprego. É assim que vai acontecer e a gente precisa temos que reagir. Nós não podemos deixar o Supremo ficar legislando. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 26 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nosso querido senador Exalci. Eu vou lá que eu pedi uma parte. Bem, presidente, primeiro, parabenizar o aniversário. Já estive lá, tive o privilégio de abraçá-lo pessoalmente no aniversário. Parabéns, Girão, continue essa luta firme que você enfrenta todos os dias aqui nessa casa e que nós precisamos, de mais Girões aqui no plenário para evitar que aconteça o que está acontecendo aí. E, presidente, esse é um dos temas até que eu ia falar aqui com relação ao que foi levantado, o senador Sérgio Moro também cumprimentando, senadora, a questão do tratamento do governo, principalmente a área empresarial. Eu fico imaginando assim, o governo dá a entender que ele é que gera riqueza, ele que gera emprego. Na verdade, o governo, a máquina, ela só consome os recursos, e muito recurso. Lógico, nós temos os servidores, eu tenho o maior respeito, e defendo realmente as carreiras de Estado, a política de Estado, mas eu nunca vi tanto preconceito e tanta intimidação, tanta perseguição como esse governo faz ao setor produtivo e empresarial. Agora mesmo, nós votamos recentemente aqui, eu votei inclusive contra essa modificação do CARF. O CARF é como tem também nos estados, um recurso administrativo, onde você tem os representantes do governo, que são os auditores fiscais, que arrecadam, que fiscalizam, e você tem do outro lado os representantes da sociedade, a maioria deles da representação empresarial. Então você tem a Fibra, você tem a FEComércio, você tem o SESC, Senac, não o SESC porque é a área social, mas você tem aí a Federação do Comércio, a Federação da Indústria, a Federação de Serviço, dos trabalhadores, de todos os segmentos. Aí vem o ministro agora, o ministro Haddad, explicando o que é o CARF, e deu um exemplo. Diz que o CARF é mais ou menos assim, 4 auditores fiscais de um lado e 4 detentos do outro. Esse é o CARF que ele imagina.
Ele esqueceu de dar um exemplo, e por isso que a gente tem que acompanhar também a história, né? Eu participei da CPI do CARF. Ele não citou isso no exemplo. Onde o Cachoeira, além da CPI do CARF, participei também da CPI do Cachoeira, aqui. Onde o Cachoeira disse assim, eu não vou mais financiar deputado, não. Agora fica mais fácil ir lá no Ministério e resolver isso. Ele esquece quem era o ministro na época, era o Manteiga. Quando deu toda a CPI do CARF, foi comandada pelo ministro Manteiga. E era isso, eu vi isso, acompanhei, tem relatórios nossos do PSDB, todas as CPIs, tanto da Lei Rouanet, quanto do CARF, quanto do BNDES, quanto da Petrobras. Então eu vi isso aí e falei assim, não é possível, não acredito que o ministro, né, tem este preconceito com relação ao CARF. E na prática, o que a gente defende aqui é que no CARF teria que ser mais ou menos seguindo o que acontece na Justiça, senador Moro. Na dúvida, pro réu. Ora, na dúvida, pro contribuinte. Então eu vejo assim, né, este preconceito imenso, e Vossa Excelência pode, né, senador Sérgio Moro. Eu peço uma parte, senador Exaussi, porque o fato é muito grave. Um ato falho do ministro, não sei, mas reflete um pouco o pensamento que esse governo Lula tem em relação ao setor privado. No máximo tolera o setor privado, entende que o motor de desenvolvimento é o Estado, quando no fundo a gente sabe todos os países que deram certo, todos os países que prosperaram, o desenvolvimento sempre foi em cima do setor privado. Criar as condições ideais para o investimento, por uma competição econômica saudável. E o que a gente tem visto nesse governo é o quê? A volta do capitalismo do compadrio. Eu nunca tinha visto, senador Exaussi, algo que me chamou a atenção, que foi loteamento de empresa privada. Colocaram lá 2 ministros do Conselho de Administração da Tupi. Empresa que é um orgulho nacional, multinacional, uma das lideranças aí brasileiras no setor industrial, de repente tem que ter 2 ministros, cabide de emprego, ali no seu Conselho de Administração. Agora vem hoje o ministro Haddad e faz uma equiparação. Por que tem que ter o voto de qualidade? Porque de um lado tem auditor e do outro lado tem bandido. É isso que ele falou, quando utiliza a palavra detento. Eu votei contra o voto de qualidade do CARF. Acho que é uma questão complexa, mas mudou faz 3 anos. Por que vai mudar depois de 3 anos e voltar à regra anterior? Agora, o ministro deve, no mínimo, pedir desculpas ao CARF e ao setor brasileiro, porque aquelas pessoas que estão lá são representantes dos contribuintes, do setor empresarial, notadamente, não podem ser equiparados a detentos. Então, aqui endosso as palavras de Vossa Excelência, lamentando esse ato falho, mas que reflete, no fundo, senador Exaussi, o que o governo Lula pensa do setor privado. No mínimo, é um incômodo. E pensa pior ainda, mas, no mínimo, é algo que está incomodando os planos desse governo. Obrigado, senador Geraldo. Senador Exaussi, lhe cumprimentando por trazer esse assunto nessa tarde de segunda-feira, após uma desastrosa fala do ministro Haddad, que revela muito, né, assim, para quem está acompanhando os últimos acontecimentos do Brasil, revela muito o espírito de vingança, o espírito de revanchismo de um governo Lula que só olha no retrovisor, absolutamente está preocupado para olhar para frente, que quer punir quem produz e quem cumpre a lei. Aí é que é o detalhe. Nós tivemos a oportunidade na Argentina, esse último final de semana, o senador Sérgio Moro liderando um grupo de senadores, deputados, e as pessoas ficaram assim, de boca aberta. O ex-presidente do Chile, Sebastián Pinheira, o Iván Duque, ex-presidente da Colômbia, o Felipe Calderón, ex-presidente do México, o Tuto Quiroga, ex-presidente da Bolívia e outros. Quando a gente mostrava o que estava acontecendo com o Brasil, aqui a democracia é relativa, porque o próprio presidente diz que é. Que estende tapete vermelho para ditador, enquanto passa uma imagem de que defende a democracia. E basta a gente ver o que está sendo feito com o agronegócio, as declarações, o flerte que existe desse governo com o MST. Viagem para Lula da comitiva foi junto lá, o Stedley. Esse é um governo que
infelizmente, promove o caos. O caos, porque não tem absolutamente nenhuma cultura de pacificação, que é o que esse país promove. E ver o empresário desse jeito é algo surreal, empreendedor, né? O que gera só o PIB do agronegócio no Brasil é o tamanho do PIB da Argentina. E veja a forma como o governo Lula trata essas pessoas que produzem, né? Então são atitudes como essa que deixam a gente tristes, mas efetivamente firmes na oposição para a libertação de um governo que já começou muito mal e dando exemplos péssimos em termos de fala e gastança excessiva, né? Porque é o governo da extravagância com dinheiro do contribuinte, zero de responsabilidade fiscal. Muito obrigado, senhor presidente. Então, presidente... Senador Isalci, eu queria, antes de retornar a palavra a Vossa Excelência, também endossar a sua fala em relação ao CARF. Eu sou filho de... Meu pai foi coletor federal, exator federal e auditor federal. A carreira foi mudando de nome. Mas desde criança eu aprendi que quem trabalhava no setor privado era chamado de contribuinte. Não é delinquente. Eu acho que ele confundiu a palavra, é contribuinte. E em relação à Venezuela, senador Girão, eu tive final de semana no meu estado. E nós continuamos recebendo lá cerca de 600 a 700 imigrantes da Venezuela, daquele governo tirano, que, aliás, eu me manifestei publicamente aqui, contrário à recepção daquele presidente ditador que causa tanto sofrimento a mais de 6 milhões de pessoas que já saíram do país. Eu queria, inclusive, eu vou sugerir que a gente possa fazer uma comissão externa para vocês visitarem Roraima e ver o caos humano que se instalou. Nós temos uma praça, olha só, emblematicamente o nome da praça é Simão Bolívar, o Libertador. E nessa praça ficam dormindo famílias e famílias de venezuelanos ao relento. Quando chove, vão para baixo das marquises, das autopeças que tem ao redor dessa praça, e quando faz sol, vão para baixo das árvores esperar a ajuda das pessoas, alimentos, vestuário, enfim. E a nossa rodoviária que fica próxima, a rodoviária interestadual, ela se tornou um abrigo de venezuelanos. Tem venezuelano em todo lugar dormindo nas ruas. Pacaraima, que é a nossa primeira cidade que faz fronteira com Santa Helena do Airene, a cidade se degradou completamente. Você não consegue andar na rua com tantos venezuelanos em situação de extrema vulnerabilidade. O prefeito Juliano, que é um prefeito muito trabalhador, ele, coitado, ele vive numa situação de caos. Quase 100% do... Agora é PAB, era PAB, né? Que era o recurso que a gente usa na assistência básica, atenção básica. É gasto com venezuelano. Lá na nossa clínica, a gente, em média, faz 40, 50 cirurgias de catarata por dia. 20 e poucas cirurgias são feitas em venezuelanos. Isso gera uma certa insatisfação da comunidade. Por quê? Porque os brasileiros não conseguem entender que eles, às vezes, são passados para trás quando nós temos um mutirão de cirurgias, porque a lei é assim, a lei do SUS estabelece equidade, universalidade, e a gente termina passando os brasileiros para trás. E o brasileiro que paga seus impostos a partir da hora que acorda para comprar o pãozinho, tomar seu café com leite, ele não entende que uma pessoa que chegou lá no nosso estado e no país aos 40, 50 anos, ela tem precedência em relação à cirurgia, um exame em relação a ele. Mas isso é a lei do SUS. E outra coisa mais grave, senador Moro, o senhor que foi ministro Vossa Excelência foi ministro da Justiça. A nossa lei de imigração, ela é autodeclaratória. O que significa isso? Como os presídios foram desmobilizados, porque o país não tem dinheiro para alimentar nem os não detentos, quanto mais os condenados, então uma pessoa entra na operação acolhida, e eu estou dizendo isso que já estive lá, viu? Estive vendo. A pessoa chega lá na operação, ela é recepcionalizada pela Polícia Federal, as pessoas que trabalham no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, e quando vão se identificar, dizem assim, olha, eu perdi meus documentos. E como é seu nome? Meu nome é, hipoteticamente, Isalci Lucas. Quantos anos você tem? 50 anos. Você faz o quê? O nome da sua mãe. Ele dá o nome de uma pessoa qualquer, e ali
senhoras e senhores senadores, nasce uma outra pessoa, que eventualmente pode ser um delinquente, um assassino, um membro de facção, porque você sabe que facção tem em todo lugar, que se incorpora automaticamente às facções nacionais, e isso é algo que me preocupa muito. Nós temos lá um índice de delinquência extremamente grande, nós temos já mais de 500 venezuelanos presos na nossa penitenciária, e a situação social ela se degrada a cada dia, e eu vejo assim aqui alguns segmentos políticos, inclusive defendendo ainda aquele governo, que é um governo que absolutamente faliu o país. Falei inclusive agora com o nosso ministro das Minas e Energia, ministro Alexandre, onde eles anunciaram que eu comprar energia da Venezuela através de uma linha de transmissão que temos de Guri para o Brasil. Essa linha de transmissão está desativada há muito tempo, e como é que nós vamos comprar energia de quem não tem energia para dar para os seus nacionais? As pessoas ficam um dia todo, senador Moro, nos postos de combustível para conseguir colocar meio litro de gasolina numa motocicleta, e não tem energia em Caracas a maior parte do tempo. Quer dizer, isso é um absurdo. Será que as pessoas não veem? Então, eu quero aqui endossar as suas palavras, as palavras, e pedir desculpa se me alonguei um pouco. Eu sei que você tem um compromisso familiar, mas eu não podia deixar de fazer essa manifestação importante. Não, presidente, eu acho que essas manifestações são importantes. Será que esse é o país que nós queremos, né? Chegarmos como a Venezuela chegou? E é o caminho que a gente está vendo, porque, primeiro, não é, há esse preconceito contra a iniciativa privada, que gera emprego, que paga impostos. Aqui no Brasil chama-se muito de contribuição também, né? Porque quando não pode aumentar o imposto, aí cria essas contribuições. Olha, o próprio nome está dizendo, né? Contribuição. O que é obrigatório é imposto. E nós temos várias contribuições que, na realidade, são impostos, né? Então, presidente, e aí o pior, né? A gente vê o governo com uma participação muito ativa no judiciário. O ministro fala, vai lá, conversa, já prevê aqui arrecadações, como é o caso, né, do próprio CARF, da modificação do voto Minerva, né? E na prática é uma instância administrativa, depois continua judicial, porque na prática isso é fruto da interpretação de leis. Ora, né, nós temos simplesmente de 88 para cá 476 mil normas foram editadas, municipal, estadual e federal, depois da Constituinte. Então, é um país, não é, que a gente precisa fazer o contrário, investir, né, incentivar, né? Tem países que falam assim, ó, o governo basta não atrapalhar, não precisa nem de ajudar, basta não atrapalhar. E é o que nós já estamos chegando aqui no Brasil. O governo não pode atrapalhar, não é, a nossa economia, as nossas empresas, os empresários. Só quem foi empresário sabe o que é isso. Eu acho que esses ministros, ou todos que têm essa autonomia, essa poder de mudança, de meter a caneta, ele devia ser empresário pelo menos um ano, para saber o que é pagar o imposto no 5º dia útil. Eu fico assim, Girão, falando dessa forma, porque eu sou contador, e sempre exigi que os meus clientes, sempre, desde quando criei há 40 anos atrás, no meu primeiro escritório, sempre exigi que meus clientes pagassem os impostos corretamente, não aceitava manipular nada. Agora, depois que a gente chega no governo, de um modo geral, e eu fui secretário, fui deputado distrital, federal e agora no Senado, e sempre fiscalizei naquilo que pude, por mais que sofri perseguições, né, por ter realmente fiscalizado, basta ver lá no tribunal as auditorias que eu fiz, né, dos ministros anteriores a este, ao governo, que era o governo Dilma, o governo Lula, fiz fiscalização, fiz auditoria no Ministério do Esporte, que devolveram, assim, eles devolviam 100%, não era 10%, 20%, não era 100% de desvio de recursos. Fiz mais de 30 auditorias, que está lá até hoje no Tribunal de Contas. Daqui a pouco, né, vão começar a cobrar coisa que já não existe mais, né? Então, eu sempre tive esse cuidado. Aí quando você vai participar do orçamento aqui, da forma como o dinheiro vai para o ralo, né, sem planejamento, sem um plano de metas, sem uma política de Estado, né, vários ministérios fazendo as mesmas ações, 39 ministérios agora, 38, 39, já chega nos 40, acho que 40, talvez eles pulem do 39 para o 41, para não chegar nos 40, para não dar nenhuma conotação, né, que tem nas histórias aí de quadrinhos. Mas eu vejo assim, né, eu fico triste, porque agora vem a reforma tributária. Todo mundo maravilhoso, faz discurso. Há uma narrativa que está tudo 100% maravilhoso,
E cada audiência que eu assisto da reforma tributária, eu fico mais assustado. Porque, Girão, se você pegar a área de serviço, né, principalmente os profissionais liberais, advogados, médicos, contadores, engenheiros, arquitetos, que têm uma empresa nessa área, o ISS é pago sobre profissional. Aqui em Brasília é R$400. Depende de cada município aí. Aí você tem 0,65 do PIS e 3 de COFINS. Ou seja, hoje se paga, vou botar 4%. Vai passar para 25, 30, estou falando em 28, 25, 30. De 3, de 4%, vão passar para... Aí o cara diz assim, não, mas o cara vai poder aproveitar o crédito, se for pessoa de tomador de serviço jurídico. Só que ele vai repassar para o consumidor, alguém vai pagar essa conta, e é sempre o consumidor. Agora, se ele fizer direto para o consumidor, aí não tem nem crédito, vai ser um aumento de 4 para 25 de uma vez. E quando você fala em reforma tributária, as pessoas entendem assim, poxa, deve estar incluído, né? Imposto de renda, patrimônio, previdência, não tem nada disso. Tudo isso virá depois. Nós estamos discutindo apenas o IVA, substituindo o ISS, ICMS e IPI. E o COFINS e o PIS. O resto virá, já deve estar tudo preparado para ser encaminhado para casa, né, aqui para essa casa, a questão do imposto de renda, que já queriam aumentar a alíquota, vão tributar a distribuição, né, vão instituir as questões do patrimônio, né, a previdência, né, tem o rombo já, que toda vez que a reforma faz é aumentar. Então, quer dizer, querem acabar com o setor empresarial, aquele que alimenta realmente, que gera emprego e gera renda. Então, é muito importante que as coisas estão acontecendo de uma forma, daqui quando você perceber mesmo, a gente já perdeu a liberdade, já virou Venezuela isso aqui, você já não vai encontrar coisas no mercado para comprar, não vai ter mais emprego, é assim que vai acontecer. E a gente precisa tomar, temos que reagir, nós não podemos deixar o Supremo ficar legislando, né? E eu espero que a gente possa aprovar rapidamente na quarta-feira o marco temporal, que a gente possa votar aqui imediatamente a descriminalização da... Né, e também, né, conforme o senador Rogério Marinho também apresentou o plebiscito com relação ao que o Girão defende todos os dias, e nós também, mas ele é um ícone para nós aqui no Senado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, que a gente possa preservar as nossas prerrogativas aqui no Senado. Presidente, era isso. Obrigado. Obrigado, senador Girão, pela ceder o horário. Obrigado. Obrigado, senador Exalcir.